Muito bem. Então, gente, hoje é dia 24 de novembro de 2020. A gente está iniciando mais uma reunião do NEP Gesiel, com a alegria de contar com a presença da nossa querida amiga Flávia. E nós vamos pedir então para a Renatinha fazer a prece inicial para a gente iniciar a reunião. Vamos então deixar os nossos pensamentos do dia a dia de lado, respirar profundamente e nos conectar com o nosso Cristo, com o nosso Pai Criador. Pai de infinita bondade e misericórdia, agradecemos, Pai, por esta noite de estudos. Agradecemos por toda a oportunidade que temos de estar juntos, por toda essa tecnologia que faz unir pessoas de vários lugares do país, encarnados e também muitos desencarnados, que aqui estão presentes para também aprender assim como nós. Sendo assim, Pai, estou muito agradecida e peço para que todos os corações aqui presentes possam estar abertos, a mente aberta, para aprender e para praticar o que estará sendo conversado esta noite. Que assim seja. Graças a Deus. Então, deixa eu mudar o layout aqui. Então, agora, nesse momento, eu vou passar a palavra para a nossa querida Flávia. E, Flavinha, muito obrigada por você estar com a gente. E a palavra é sua, minha querida. Obrigada, Valdete. Obrigada pelo convite, para todo mundo, né? Espero que possa ser uma noite de muitas reflexões, e que possa contribuir aí com todo mundo. E a nossa proposta é de estudo mesmo, né? Então, assim, como a gente sempre faz no NEP, estejam muita vontade para contribuir, trazer as reflexões de vocês também. Eu vou trazer aqui algumas coisas, né? Mas é sempre um desafio trazer uma passagem toda, assim, né? Completa. Para um dia de estudo só, a gente sabe que a profundidade do Evangelho é sempre muito grande, né? E tem coisa para a gente tirar aí para semanas e semanas de estudo. Mas eu escolhi uma passagem que nem é tão curtinha assim, né? Mas eu procurei trazer uma passagem um pouco diferente do que vocês estão trabalhando. O Valdete me contou que vocês estão estudando o Evangelho de Mateus na sequência e as cartas de Paulo também, alternadamente, né? E aí eu escolhi uma passagem de Lucas, que não está nos outros evangelhos, né? Só está no Evangelho de Lucas, justamente por ser uma coisa que vocês não vão encontrar aí, pelo menos tão cedo, nessa caminhada de estudos. E é sempre rico a gente ver outros evangelistas também nesse sentido, outras passagens diferentes, né? E a passagem que eu escolhi para hoje é a parábola da viúva e do juiz. Então, primeiro eu vou ler a passagem toda, e aí a gente vai trazendo algumas coisas que pensamos. A parábola está no capítulo 18 do Evangelho de Lucas, dos versículos 1 a 8. E essa aqui é a tradução do Haroldo, né? Do Novo Testamento. E contava-lhes uma parábola sobre a necessidade de orar sempre e não desanimar, dizendo: havia em uma cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava homem algum. Havia naquela cidade também uma viúva, que vinha a ele dizendo: faze-me justiça contra meu litigante. Durante um tempo, ele não queria,
Depois disso, ele disse a si mesmo: apesar de não temer a Deus, nem respeitar homem algum, por me dar trabalho essa viúva, farei justiça a ela, para que não venha, por fim, a me importunar. Disse o Senhor: ouvi o que diz o juiz da injustiça. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que bradam dia e noite, sendo longânime para com eles? Eu vos digo que lhes fará justiça com rapidez. Todavia, quando vier o Filho do Homem, encontrará fé sobre a terra? Então, essa passagem talvez não seja das mais conhecidas, né? Mas é uma parábola muito interessante. Pode olhar de várias perspectivas, né? Assim, trazer muita coisa. Eu acho que também contribui muito para o momento que passamos atualmente, né? A gente está falando aqui sobre justiça, sobre oração, e eu acho que muito tem a ver com esses momentos de instabilidade, de transição que a gente passa, né? Onde essa fortaleza da oração e da confiança estão sendo tão chamadas para todos nós, assim, né? Tão necessárias, para que a gente se mantenha aí equilibrado no caminho. E a questão da justiça também, né? Enfim, com tantas coisas que a gente vê no mundo. Então, acho que é uma passagem bem interessante nesse sentido. E, bom, como eu disse, é um desafio a gente trabalhar uma passagem desse tamanho, com 8 versículos, num dia, né? Com certeza a gente não consegue fazer aquele estudo minucioso, né? Palavra a palavra, mas a gente já consegue tirar muitas coisas, até porque o próprio evangelista ele é bastante claro, e essa é uma característica assim, Lucas, que talvez não seja tão presente em outras passagens. Ele começa a parábola já dando um indicativo, meio que uma explicação do tema da parábola, né? Ele começa dizendo: contava-lhes uma parábola sobre a necessidade de orar sempre e não desanimar. Então, ele já coloca o tema, né? Um tema central: orar sempre e não desanimar. E é claro, isso talvez seja a primeira coisa que a gente consegue tirar dessa parábola, né? A gente tem uma viúva e a gente tem um juiz. E depois a gente pode entrar um pouquinho mais nessas personagens, mas é uma viúva que é um tanto insistente para com esse juiz. E pela sua insistência, ela consegue, então, a justiça, né? Ela consegue que o juiz faça ali o trabalho que lhe era cabido ali, naquele momento, em favor daquela viúva, que é o que nos parece, é o que era realmente justo, né? Então, por essa insistência, que seria, né, esse papel aí da oração, de não desanimar, dessa persistência, dessa confiança que a viúva demonstra, ela consegue atingir o seu objetivo. Então, com certeza, a gente já tem uma grande interpretação só com essa visão geral, assim, esse bolo panorâmico bem pensando assim só realmente a temática central. E como eu disse, é uma temática extremamente importante, sobretudo para os momentos que a gente vive, né? Desânimo, tanto, né, que a gente vê por aí, essa questão da oração, da persistência, já é muito presente. Mas a gente pode voltar um pouquinho nisso mais adiante. Eu gosto sempre de começar pelo contexto. E eu acho que aqui dá para a gente começar assim também, pensando algumas coisas. E aí, se a gente não conseguir fazer o estudo tão minucioso, tendo esse arcabouço do contexto, a gente tem aí base e material para depois cada um seguir, né, nos seus estudos, tendo um pouquinho mais de elementos para a interpretação dessa parábola. E eu pensei aqui em duas coisas, na verdade, para o contexto. A primeira coisa que eu sempre gosto de fazer
e eu acho que vocês têm vivido bastante isso, porque estão estudando um evangelista em sequência, é voltar na passagem anterior. Porque a gente vê que existe uma didática que o evangelista escolhe quando ele vai fazer a narrativa, né? Não é necessariamente uma construção cronológica, mas tem aí uma didática também envolvida nas temáticas, nas sequências das passagens. E quando a gente volta para a passagem anterior aqui, a essa parábola, a gente vai encontrar um trecho que é a vinda do reino. Vejam só que não tem a ver com os momentos que a gente vive, né? E nessa passagem, não vou ler ela, é uma passagem bastante extensa, mas a gente vai ver os fariseus indagando Jesus sobre a vinda do reino de Deus. E aí, essa passagem também já é bem conhecida, quando Jesus vai dizer que o reino de Deus não vem de modo visível, mas, enfim, né, aquela ideia de que é uma construção íntima, né, que está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós. E aí a passagem segue, mas eu acho que a gente já pode tirar aí dessa questão da vinda do reino, lembrar de uma outra passagem de Jesus e ver como essas duas parecem estar bem concatenadas, digamos assim, né? Porque eu lembro de uma outra fala de Jesus que diz assim: buscai primeiramente o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O reino e a justiça. E aí, quando a gente cai aqui nesse trecho do Evangelho, a gente tem primeiro uma parábola sobre o reino de Deus, a vinda do reino, e depois uma parábola sobre a justiça, que tem o tema ali da oração, mas está falando de justiça, né? A viúva e o juiz. Então, duas coisas bastante juntas para a gente perceber, então, que, olha, talvez isso seja um indicativo aí dessas duas coisinhas que a gente precisa, né? Que Jesus deixou indicado. Reino e justiça. As primeiras coisas que a gente precisa buscar. E aí, bom, a gente podia falar muita coisa sobre isso, e eu vou falando, mas, de novo, né, vocês fiquem à vontade para me interromper e comentarem também. Uma coisa que eu anotei aqui, que eu achei bastante interessante, é que nesse trecho da vinda do reino, Jesus, lá no meio, no versículo, esse aqui é o capítulo 17, né, de Lucas, no versículo 25, ele diz: primeiro, porém, é necessário, está falando do Filho do Homem, né, vou ler o anterior. Pois assim como o relâmpago relampejando brilha de um extremo a outro do céu, assim será o Filho do Homem no seu dia. Primeiro, porém, é necessário ele padecer muitas coisas e ser rejeitado por essa geração. Então, como essa passagem da vinda do reino está falando que o reino não é exterior, né, que é uma construção e tal, e vai dando a entender essa ideia de que quando o reino vier, o Filho do Homem vai brilhar, né, e a gente vai poder perceber isso. Ele traz esse trechinho que é: porém, é necessário ele padecer muitas coisas e ser rejeitado por essa geração. E aqui me dá essa ideia do desafio, que depois Jesus realmente viria a viver, né? Se a gente pensar no Filho do Homem como Cristo, o desafio que ele vive quando é rejeitado e crucificado. Mas, se a gente, então, fazendo a ligação lá com a parábola da viúva e do juiz, quando a gente fala de uma parábola que está nos convocando a oração para que a gente não desanime,
quais não são as dificuldades que nós vivemos e que precisam desses momentos de oração ainda mais perseverantes, ainda mais consolidados, para que a gente possa enfrentar esses momentos desafiadores. Então, acho que esse pequeno versículo já vai mostrando aí para a gente uma relação bem interessante dessas duas passagens. Uma outra coisa é que lá no finzinho, depois vocês leiam com atenção essa passagem da vinda do reino. Eu estou passando bem alguns pontos só, né? Lá no finalzinho, Jesus começa a fazer alguns contrapontos. De novo, ele está falando ainda da vinda do reino. Mas aí ele começa a fazer alguns contrapontos. Ele apresenta pares, digamos. Fala sério. E ele diz assim: eu vos digo que nesta noite estarão dois. Valdete, eu estou no meio da reunião, eu não posso falar muito com você. É só clicar no link que eu te mandei que você entra na reunião. Depois a gente conversa melhor. Uma será tomada e a outra deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Enfim, ele vai fazendo essas contraposições. E aí, quando a gente vai na passagem seguinte, a gente tem o quê? Duas personagens. Uma viúva e um juiz. Talvez a gente possa fazer essa relação. Um será tomado e o outro deixado. A gente pode pensar isso mais adiante, né? Porque a postura dessas duas personagens. Quem são essas personagens? O juiz era aquele que tinha nas mãos algumas responsabilidades. E uma responsabilidade primeira é de condução do povo, né? De fazer com que a justiça se cumpra. E a viúva é a representação da figura mais excluída, digamos, da sociedade. É a figura mais frágil. É uma mulher viúva que já não tem mais ninguém por ela. Porque, naquele contexto, uma sociedade patriarcal, a mulher era sempre representada pelos homens da família, sobretudo em questões judiciais. Assim. Uma mulher não iria ao tribunal para resolver nada sozinha. Ou seu marido faria isso por ela, ou então seu filho, ou então algum parente próximo. Quando ela vai resolver tudo diretamente com o juiz, isso mostra que ela era uma pessoa sozinha. E a gente vê isso muito nas escrituras em vários momentos. Jesus, e desde o Antigo Testamento, né, ressaltando a importância de se cuidarem das viúvas. Então, mostrando realmente que aquela era uma figura mais frágil, digamos, do contexto, né? Mas está ali buscando justiça. Enquanto, em contrapartida, a gente tem um juiz que era o centro ali do poder, né? Principalmente aqui nessa parábola, né? Ele que detinha o poder terreno ali, mas injusto, digamos. Né? É o juiz iníquo, como a gente vai ver também várias vezes essa passagem ser nomeada assim, né? A parábola do juiz iníquo. Então a gente tem essas duas figuras. Uma figura de uma viúva que a princípio parece para nós a figura do justo, daquele que só está buscando aquilo que lhe é de direito, e a figura de um juiz iníquo, que apesar de ter o poder nas mãos, não faz o seu dever, não cumpre o seu dever. Então, fazendo né, essa contraposição aqui com o finzinho da vinda do reino, a vinda do reino como esse momento mesmo de transformação, não só do planeta, né, da transição planetária, mas a transformação em nós, no momento que a gente realmente assume a nossa postura, a nossa jornada evolutiva e vai fazer essa transformação íntima, né? Quando esse momento chave de transformação chega para todos nós, a gente precisa fazer algumas divisões.
do que é justo e do que não é justo. E é isso que Jesus está falando nesse finzinho da passagem anterior, mostrando esses dois pontos, né? Que um vai ser levado e o outro vai ser deixado, e reforçando então na parábola seguinte duas personagens, uma com a justiça ali e a outra iníqua. Mas enfim, uma outra coisa que eu gosto de pensar nessa parábola com relação ao contexto é o próprio Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas, ele tem uma estrutura interessante que o Kenneth Bailey descreve, né, que na verdade quem propôs isso foi um outro estudioso, que eu não me lembro o nome, mas o Kenneth Bailey descreve, e esse livro aqui do Haroldo também traz alguns detalhes, que é uma estrutura interessante. É uma estrutura de uma escada, digamos assim. Eu vou mostrar mais ou menos aqui a estrutura, só para vocês terem o visual, né? O que eles vão defender assim, nessa estrutura? É que assim, existem passagens correlatas e paralelas no Evangelho, no início e no final. E essas passagens, elas vão descrevendo uma caminhada, como uma escada mesmo, subindo degrau a degrau, desde o início da base ali até o topo dessa escada, que é Jerusalém. Jerusalém é o topo ali, o centro que essa caminhada leva. E depois, na descida dessa escada, seria o retorno, e aí a gente vai ver que os degraus equivalentes, à mesma altura, eles tratam do mesmo tempo. Então, o Evangelho começa em Jerusalém, e aí tem uma caminhada, vai chegar em Jerusalém lá no topo, depois da descida lá no último vai ter uma passagem correlata falando de Jerusalém de novo. O segundo degrau, eles chamam de segue-me, uma passagem de Jesus convocando os discípulos a seguir. Depois, no segundo degrau da volta, também é segue-me, e assim sucessivamente com as passagens correlatas. O que isso é interessante? Porque aqui, essa estrutura, ela mostra para nós a jornada do Espírito até esse topo, que é Jerusalém. Jerusalém representava o lugar onde Deus habitava, naquele contexto. Lá estava o templo. Era lá que o povo acreditava que Deus habitava. E eles faziam essa viagem, né, essa jornada para Jerusalém, o povo hebreu, né, judeu, várias vezes ao longo da vida, principalmente nas festas. E Jerusalém era um lugar alto, era tido como o lugar mais alto do mundo. Então, era realmente uma jornada de ascensão. Mas isso é muito simbólico, porque, na verdade, Jerusalém tem essa representação do lugar onde a gente entra realmente em comunhão com Deus. É a nossa jornada íntima de ascensão para o encontro com Deus, com o divino. É a isso que o Evangelho está nos propondo, né? Jesus vem à Terra para nos mostrar essa caminhada e para nos auxiliar, né? Mostrar o caminho para essa subida, para que então a gente possa realmente chegar nesse lugar que é de comunhão, como ele, Jesus, já está. Né? Então, qual é a jornada do discípulo, do aprendiz, de cada um de nós, para estarmos juntos de Deus, para conseguirmos atingir esse lugar de comunhão e de autoconhecimento, de elevação espiritual, enfim, da evolução que a doutrina espírita nos apresenta. Então, o Evangelho de Lucas ele tem essa característica.
E aí, a gente pode pensar que as primeiras passagens, quando estão mostrando a ascensão até Jerusalém, elas vão dar o indicativo da caminhada. É o aprendiz que está aprendendo, está se esforçando por subir degrau a degrau para chegar lá nesse topo. E o que representa a descida, então? A gente não pode pensar em queda, porque evolução é evolução, né? O que a gente faz depois que a gente chegou a Jerusalém? A gente retorna para casa. E quando a gente retorna para casa, a gente é convidado ao serviço, né? A gente é convidado a tudo aquilo que a gente aprendeu colocar em prática. Tanto para nós mesmos, para que a gente possa ir se desenvolvendo, né, nessa caminhada, quanto para sermos também semeadores, né? O serviço ao semelhante é o grande chamado aí, de todos nós, né? O grande chamado também que Jesus nos faz. De onde é que está localizada essa parábola da viúva do rio? Ela já está na descida. Ela é são 10 degraus, né? De baixo para cima, ela é o quarto degrau já da descida. Então, já está quase lá no final. E esse degrau é chamado de oração. Porque na passagem a gente está falando de oração. O próprio Lucas colocou lá no início o mote aí, né, da parábola. A necessidade de orar sempre. E qual é a passagem correlata? Que está lá no início, na subida, digamos, dessa escada. Deixa eu pegar. É a passagem de Lucas. Eu perdi aqui para essa minha. Parábola do semeador, não é? É a passagem da oração do Pai Nosso. Eu perdi aqui o capítulo que tá, peraí. Um pouquinho que já. Enfim, pessoal. Eu não achei aqui o capítulo, mas é a da oração do Pai Nosso. E aí é interessante, né? O que será que a gente pode pensar aí quando a gente faz essa correlação das duas orações, das duas passagens da oração, né? Uma está no momento da subida e a outra já está no momento da descida, mas ambas estão falando da oração, da necessidade de orar. E aí na primeira, Jesus está ensinando para nós, né? Está ensinando para os discípulos a orar. E é quando ele apresenta a oração do Pai Nosso. Ele nos ensina. E esse é um caminho. A gente precisa primeiro aprender essa relação com Deus, que é o que Jesus apresenta lá no Pai Nosso pra gente. E só que é uma oração, é um momento ali na ascensão, né, na caminhada para
caminhada ascensional, é um momento que a gente precisa da oração muito mais como um apoio, como um esteio, para nos auxiliar no caminho ali, para a gente descobrir mesmo a caminhada, sabe? Para a gente ter a força necessária para vencer a nós mesmos, enfim. E é interessante porque a oração do Pai Nosso é uma oração que vai mostrar primeiro Pai Nosso, né, que está dizendo, então primeiro essa relação com o Pai, que realmente precisava ser conhecida, precisa, né, ser conhecida inicialmente, é quando a gente é apresentado a Deus, é quando a gente é apresentado a caminhada, né, e depois, quando a gente já está lá na descida, a gente percebe que esse momento de oração aqui já é um momento de oração muito mais do discípulo, já mais consciente, digamos assim, porque lembrando, ele já esteve em Jerusalém e agora ele está na descida. Então já teve essa jornada longa aí de conhecimento, e agora já está um pouco mais na ação. O que acontece? A gente lembrar lá das bem-aventuranças. Até, né? Porque as bem-aventuranças também são uma caminhada ascensional. Então, primeiro, bem-aventurados os aflitos, né? Os pobres de espírito, os aflitos, e a gente vai numa jornada ascensional até chegar lá na frente aos pacificadores, aos perseguidos por conta da justiça. Então, a gente vai perceber que quando a gente assume a postura do discipulado, lá adiante, os desafios, eles se intensificam. E é o que parece acontecer aqui nesses dois momentos de oração. Quando a gente está lá mais adiante, e essa foi a vinculação que eu fiz aqui também com a passagem anterior, né? Com a vinda do reino, naquele trecho que eu li, naquele versículo sobre é necessário ele padecer muitas coisas, a gente vê esse caminho do discipulado com muitos desafios lá adiante. Jesus não foi compreendido, né? Quantos e quantos discípulos no mundo não foram compreendidos e padeceram muitas coisas aqui no mundo, né? Então é quando a gente está sendo chamado a um testemunho talvez mais intenso, porque já temos conhecimento. Eu acho que assim, né, a gente vai se enquadrando um pouco, nós que estamos aí na busca do estudo, porque alguma coisa a gente já tem tirado, né? E talvez nesse momento as dificuldades sejam mais intensas. E aqui Jesus vai convocar a gente para uma oração ainda mais fervorosa. É aquele momento da oração para a gente não desfalecer mesmo. É o que você está falando nisso. Para a gente ficar firme na jornada. A gente ficar firme na caminhada e lembrar que se a gente tem um pai amoroso, se o juiz, que era iníquo, acabou sendo vencido pelo cansaço, qual não é a justiça divina para com todos aqueles seus filhos que estão na caminhada da justiça? Então, eu acho que esse é o interessante que eu gostaria de trazer dessa questão da jornada, para a gente perceber, talvez, esse momento de oração já realmente mais intenso para o discípulo que está no testemunho mais difícil. Quando a gente assume a postura e a jornada com o Cristo, talvez a gente seja desafiado pelo mundo a muitas coisas, né? Talvez a gente vai enfrentar situações bastante desafiadoras mesmo para nós. Talvez os nossos próprios familiares não nos entendam, talvez o mundo não consiga ver muitas coisas que a gente vê. Outro dia até comentávamos, né? Nossa, Jesus é tão claro quando ele fala bem-aventurados mansos. Qual é a mansidão que o mundo valoriza e reconhece, né? Então,
se o cristão, se o discípulo está buscando ser manso no mundo, muito provavelmente ele só vai levar umas pedradas do mundo. Então aí é nesse momento que eu vejo essa parábola muito bem enquadrada. Oração perseverante. A justiça divina não falha. E não aquela justiça que é só dizer certo e errado, né? Muito pelo contrário, é amor, né? Justiça amorosa. Então, assim, se a gente está perto da caminhada com Jesus, amparados aí por esses ensinamentos, a gente vai se tornar mais forte no momento do desafio. A gente vai viver esses momentos de transição, que são mais desafiadores, um pouco mais fortalecidos, percebendo, então, esses instrumentos que Jesus já nos oferecia aqui desde aqui, né? Desde o Evangelho, nos oferecendo aí os instrumentos, as possibilidades para a gente vivenciar, né, isso tudo e passar por esses momentos de maneira melhor. Alguém tem alguma coisa a contribuir para aqui? E tenha vontade, viu, pessoal? Não precisa ter medo para falar, não. Ô, Flavinha, só uma perguntinha, já que você falou da estrutura aí do Evangelho de Lucas, né? O Kenneth Bailey, ele traz ali, ele chama de esboço literário da viagem de Lucas, né? Essa viagem é essa subida e descida que o Haroldo comenta, não é isso, né? Ele fala em viagem, mas é uma viagem, vamos dizer, uma viagem interior, né? Vamos dizer assim. É a ideia de que pode ser aquela viagem a Jerusalém, que é uma subida, mas é sobretudo uma viagem simbólica, né? Uma viagem dentro de nós, na nossa jornada espiritual aí. Eu posso fazer um comentário? Ele pega a menor figura que ele tinha no Evangelho, que era a viúva, certo? E ela vai entender, com a insistência dela, a gente deve imaginar que é uma insistência boa, né? Ela vai fazer a caminhada funcional dela. Então, ela já não é mais representada pela própria figura da viúva. E na descida, né, que ela já cresceu, ele apresenta o juiz, né, que cede vamos dizer assim, aquela pretensão. Então, já está. Então, ela cresce, né, e ela, pode dizer assim, a juíza, e ela desce, ou seja, ela vai também vai sofrer uma grande mudança. Então, saindo de uma posição extremamente pequena, íntima, realmente brasileiro, e o outro, saindo da posição de poder, ele vai aparentemente descer, mas porque ele está mudando, porque ele não é mais o mesmo. Ele agora, né, ele vai praticar a justiça. O que significa? Ele vai praticar a justiça. Ele vai praticar aquilo que ele aprendeu. Né? Então, nós podemos ver isso exatamente nos objetivos da nossa vida. Né? Que nós temos que realmente insistir. E vai chegar um ponto que a nossa insistência vai ser extremamente bem compreendida, porque nós vamos praticar aquilo que nós aprendemos e vamos atingir, então, o ponto do outro lado, que é praticar tudo de bem, a mudança nossa pessoal em relação a tudo que você é. Esse comentário que eu queria fazer. Essa é uma coisa que, com certeza, assim, apesar do juiz ser rico,
todos aqueles que convivem com a postura do discípulo sincero, eles vão sendo contagiados também, né, na caminhada. E isso é uma coisa interessante, porque estamos todos em jornada, né? Então a gente também é exemplo para aqueles que são mais duros. Como é que a gente é exemplo? A persistência, digamos, não é a persistência da fala ou da expansão ou do bater de frente, mas é a persistência, de novo, como eu falava da mansidão, da brandura, do discípulo que serve, do discípulo que busca isso, persistência amorosa no bem, daquele que busca os caminhos do amor, do bem, da fraternidade, né? Os caminhos que Jesus nos apresenta. Esse sim tem um grande poder de contagiar, digamos, beneficamente aí os seus semelhantes, né? Assim, eu queria fazer um comentário também, aliás, também uma pergunta. Nessa ascensão, realmente, o discípulo está aprendendo, certo? É o primeiro degrau na subida, né? Está aprendendo. A nível consciencial, a gente poderia dizer, certo? Então, quando ele já está lá num ponto, aprendeu, vamos dizer, numa reencarnação, vamos poder talvez qualificar agora, nesse momento, como outras reencarnações. Vamos por a nossa agora, né? Quando ele já está num nível, assim, de uma consciência de que precisa trabalhar, já aprendeu, que continua aprendendo, nunca, tudo é infinito o aprendizado, mas ele já se sente numa condição num ponto jamais de maior elevação de consciência, então ele começa a trabalhar. É nesse ponto, então, esse degrau correspondente ao estudo, a hora que corresponde ao trabalho, então ele vai começar, vamos dizer assim, aprender com o trabalho, está pondo em prática. Não é só a teoria. É o que Jesus poderia dizer, talvez, fazer uma equivalência com aquele que foi muito dado, muito será cobrado, muito será pedido. Porque se ele aprendeu ao nível, ele vai devolver na forma da prática no mesmo nível do aprendizado, né? Então ele vai devolver na forma do amor, né, realmente, ao próximo, na mesma postura de consciência em que ele aprendeu. Ele assimilou tanto que agora ele vai trabalhar. Eu vejo isso muito no Paulo também, né? Porque aprendeu tanto depois com Jesus, a hora que ele começa realmente a jornada de sacrifício, ele já está naquela equivalência do aprendizado da subida, né? Chegou no topo de Jerusalém, começou aquele trabalho árduo e completou de novo, na prática, né, a tomada lá de Jerusalém. Eu acho que talvez seja isso. Uhum. E é isso que nós somos convocados, né? A tudo aquilo que a gente recebe, a gente poder expressar, né? Enfim, fazer caminho útil também para o mundo, né? A gente não só abarcar e acolher aquilo só para si, né? Mas poder distribuir também. E uma coisa que eu... Não. Pode falar. Não, sem a perseverança, a gente não consegue desenvolver a tolerância, a caridade, o perdão, a paciência, a misericórdia na gente mesmo, né? E também a gente, com a perseverança, a gente consegue nos perdoar, né? E sem ter o remorso dos nossos erros, né? Então, a gente tem o auto-perdão, né? Então, eu acho que ficou para mim isso, a questão da oração e da perseverança nessa parada. Jesus diz, né? Quem perseverar até o fim será salvo. E é um perseverar nesse sentido íntimo, né? Da nossa construção. Porque tudo é uma construção de hábitos. Os hábitos, eles só são construídos quando a gente exercita aquele mesmo hábito incansavelmente, né? Por muito tempo. E aí, então, ele se torna espontâneo, se torna realmente uma função, né?
Então, essa jornada com Jesus, ela vai exigir isso. Por isso que Emmanuel falava tanto do Chico, né? Disciplina. Porque na disciplina que a gente vai se tornando mais perseverante, né? Vai podendo insistir na caminhada. Porque senão a gente desanima, a gente cansa, a gente num dia quer seguir o Cristo, no outro já voltou atrás. Então, assim, a gente precisa disso para seguir realmente adiante. E uma coisa muito interessante, quando a gente pensa nessa jornada ascensional que o Lucas apresenta no Evangelho, é porque a gente vai poder transportar essas duas personagens, o juiz e a viúva, para dentro de nós. Porque não é uma jornada íntima, não é uma jornada pessoal. Então, é claro, a gente pode interpretar essa parábola no sentido exterior. O Evangelho ele tem sempre essa possibilidade, né? A gente interpreta exteriormente, interiormente, vai além, aprofunda, enfim. Tem camadas e camadas infinitas para a gente estudar aqui. Então, é claro, a gente pode pensar como a gente começou trabalhando aqui, na perspectiva mais superficial, mais direta, que é já uma grande lição. Necessidade da oração, todos os desafios que a gente pode encontrar no mundo, enfim, todas essas coisas. Mas a gente pode pensar então também nessas duas personagens internamente, dentro de nós. Quem somos nós aí no caminho? Nós somos a viúva ou nós somos o juiz? Ou nós somos os dois? Porque dentro de nós existe uma parcela aí de consciência que já busca, nós somos criaturas criadas por Deus, carregamos em nós esse gene divino, né? Essa orientação que o Pai nos apresenta aí, que nos dá esse guia, esse norte íntimo, centelha divina, né, que a gente fala. E aí, essa consciência que já mora em nós, ela mostra o caminho certo. Ela é essa viúva que está buscando ser justo. Quem é o justo, né? A gente pode até recorrer aqui ao livro dos Espíritos, por exemplo. Qual seria, questão 879, qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? O Espírito responde: o do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porquanto praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Então, atrelando bem essa justiça ao amor, né, como a gente já falou. Mas, enfim, todo mundo tem dentro de nós essa consciência e já busca, ainda que a gente não consiga expressar isso plenamente, já busca esse caminho de justiça, de bem, de sermos, né, os justos, como o Evangelho diz. Essas pessoas, esses espíritos, né, que nós estamos buscando aí a evolução. Mas nós também trazemos um juiz aí mais preguiçoso, que pode receber vários nomes das nossas tendências aí que a gente carrega, e muitas vezes não quer ouvir essa consciência. E a consciência chama insistentemente, e ele insiste em negar o seu pedido. Isso é dentro de nós, não precisa ninguém externamente fazer esse julgamento. Então a gente pode trazer essa parábola para essa reflexão interna também. A quem nós estamos atendendo aqui dentro? Quem está ganhando essa disputa, digamos, né? Tem um trecho aqui do Leon Denis que vai explicar bastante, né, nesse contexto. Lá no Problema do Ser, do Destino e da Dor, na terceira parte, capítulo 21, ele diz: sob a superfície do eu,
superfície agitada pelos desejos, o eu é essa personalidade, né, cheia de caprichos que nós ainda somos. Toda a superfície do eu, superfície agitada pelos desejos, esperanças e temores, está o santuário que encerra a consciência integral, calma, pacífica, serena, o princípio da sabedoria e da razão, de que a maior parte dos homens só tem conhecimento por surdas impulsões ou vagos reflexos imprevistos. A grande maioria das pessoas hoje no mundo vive esse sono, né, da consciência, tão desconectados de si mesmos. Todo o segredo da felicidade, da perfeição, está na identificação, na fusão em nós desses dois planos ou focos fixos. A causa de todos os nossos males, de todas as nossas misérias morais, está na sua oposição. Lembra que a gente falou no início das duplas que estavam ali no finalzinho da vinda do reino e que aparece aqui na parábola como duas personagens? O que o Denis está falando é que elas precisam trabalhar juntas, né, se unir, que é o que acontece no final quando o juiz finalmente cede e resolve fazer o seu dever, cumprir ali com o seu dever, com a sua tarefa, que era que ele tinha nas mãos, essa possibilidade que ele tinha nas mãos, cumpre com o dever, então, e faz ali o que a viúva lhe pedia. Nessa união é que a gente vai encontrar felicidade. Quando os dois estiverem brigando, né, ou seja, aí isso é resultado aí das nossas misérias morais, né? A consequência disso são as nossas misérias morais. Então é interessante a gente ir pensando sempre nessa dualidade que vem aparecendo aqui várias vezes. Quem são? Mais uma vez, né, tentando aqui tirar um pouco dessas duas personagens, a gente pode pensar uma coisa que Kardec também apresenta para a gente, que é a justiça humana e a justiça divina. O juiz aqui, na parábola, ele tinha uma representação de justiça humana, um poder na terra. Né? O poder da terra ele deve estar sempre a serviço da justiça divina, que é a grande justiça para todos nós. A gente pode ir pensando nessas duas posturas, nessas duas personagens, sempre ter várias perspectivas. Uma outra coisa que a gente pode pensar é no quanto a justiça humana está vinculada àquilo que é material. E por ser material, é transitório. Então, nesse caso, e aqui eu retomo mais uma vez o finzinho lá da vinda do reino, ele finaliza a passagem, né? Ele apresenta sempre dois, lembra? Ele fala, um será tomado e o outro será deixado. Um será tomado e o outro será deixado. Ele finaliza esse trecho falando assim, onde estiver o corpo, lá também se reunirão os abutres. Isso, né? Onde estiver o corpo, lá também se reunirão os abutres. Os abutres, né, os urubus, esse símbolo daqueles que se alimentam de carne apodrecida, né? Então, essa simbologia da morte no sentido da estagnação, né? Daquele que apodrece, fica paralisado ali. E ele está falando, então, do corpo. O corpo não é a matéria? Nós somos espíritos, encarnados em um corpo. Se a gente valorizar só o corpo e o que é material, ou seja, se a gente se render ao materialismo, a gente vai ter o juízo nisso, porque é o juízo do mundo. Lembra aqui, ó,
tem uma descrição interessante do juiz. Ele fala que o juiz não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Quem é esse juiz? Um juiz materialista, completamente. Não temia a Deus, ou seja, não tinha nenhum conhecimento ou nenhuma busca religiosa e não respeitava homem algum. Era super egoísta, intransigente, assim, a gente pode pensar aí nos adjetivos, né? Mais egoísta. Então, assim, é o juiz que está personificado no materialismo. Quando a gente vive a vida apegada ao materialismo, e a doutrina espírita, ela vem justamente, Kardec apresenta isso muito claro para nós, que o grande inimigo, digamos assim, do espiritismo é o materialismo, né? Não é nenhuma outra religião, assim, mas é esse apego à materialidade que nos impede de buscar o nosso caminho ascensional na jornada espiritual. Então, enfim, mais um contraponto aqui. Qual é a busca que nós temos feito, né? Que é uma jornada espiritual já. Mais alguma... Desculpa, Raimundo. Pode falar. Flávia, tem uma figura que aparece aqui na parábola, que eu acho que a gente às vezes passa despercebido, porque a viúva, ela procura o juiz em busca de que o juiz a defenda do seu adversário. Quem é esse adversário? Pois é, a gente não sabe quem é esse adversário, né? A parábola não é clara nem quem é o adversário, nem qual é a situação em a qual eles estão envolvidos, né? Nada disso se explica. Só que existe uma situação ali a ser resolvida. Será que nós podemos interpretar como esse adversário sendo, talvez, a nossa própria consciência, porque é uma luta tão quando a gente começa a ter essa compreensão da necessidade da transformação moral, essa luta interna ela é tão até certo ponto desleal para conosco mesmo, e nós para conosco, e a nossa consciência ela passa a nos cobrar de tal modo que ela se torna nosso adversário. Nós persistimos nessa ideia do egoísmo, né, da vontade e tal. Talvez esse próprio inimigo, esse adversário, seja a nossa consciência. Na verdade, está no caminho do bem, né? Ela procura fazer com que a gente esquece dessa realidade. E a gente insiste em permanecer no erro como a todos nós. Claro que compreendo que talvez não veio para levar por esse caminho, pelo fato de que, nesse ponto, a viúva era a pessoa que estava descoberta, digamos assim, desamparada, né? E talvez já fosse um peso muito maior que, além do desamparo, ainda a própria consciência cobrava, né? Talvez fosse ainda mais pesado esse fardo para se transportar. Mas tem um detalhe também, quando a gente fala dessa caminhada de ascensão, a gente deve lembrar que a gente está numa situação tal que a gente alterna tanto, né? Nessa ascensão, subida e descida, nós mesmos, das nossas próprias ações, porque por vezes a gente chega num momento dessa digital que a gente consegue
a gente consegue chegar ao ápice do que nós podemos alcançar por agora. Né? Mas daqui a pouco, qualquer importante ou qualquer desafio, qualquer uma coisa já faz com que a gente baixe a nossa vibração, né? Faz com que a gente caia, com que a gente deixe, com que a gente regresse. Eu me veio à mente, né, essa ideia aí, e também a dúvida relacionada a esse terceiro, digamos assim, personagem que seria o adversário. Se a gente lembrar de Paulo, ele fala do bom combate. E o bom combate ele travava com quem? Não com ele mesmo. É essa grande luta interna aí que a gente vive, né? Pode falar, desculpa. Pode falar. Por favor, Thelma, pode falar. Não, é rapidinho. Eu só acho que realmente a nossa consciência é sempre a nossa... A consciência não. As nossas falhas, né? Se nosso eu aí, material, é sempre a nossa direção. Somos nós mesmos, né? Os nossos adversários. Somos nós mesmos. Quando a gente fala não se pode servir a Deus e a Mamon, o Mamon Mamon não é aqui. O Mamon somos nós. Nós é que trazemos essa condição para cá, né? Alguns falam a Terra, o planeta, o Mamon. Não, é a nossa consciência, a nossa condição ainda de muita materialidade. Então, essa grande luta, como você falou, né, como Paulo dizia, esse grande combate, Jesus aborda isso em vários trechos dos evangelhos, né? Quando ele fala da espada, quando ele fala do fogo, isso tudo representa essa luta que nós temos que travar conosco mesmo, para que a espiritualidade cresça em nós. E nós estejamos sempre acompanhando tanto o crescimento quanto o trabalho. São as duas coisas ponderadas ali, né? Só para completar um pouquinho, eu lembro do Chico, quando ele falando em oração, né, Fábio? Ele dizia que trabalho orando e oro trabalhando. Então ele fala sempre no contraponto ali, né? Trabalhava e orava, né? Sim. Porque orar é mesmo uma necessidade, né? O Lucas colocou isso no início. E veja, necessidade, gente, parece mesmo, assim, se alimentar é uma necessidade, sabe? Necessidade básica. Se a gente viver sem oração, a gente desfalece mesmo, né? Falta o essencial. Alguém mais ia falar? Oi, Flavinha. Prazer estar aqui com você, viu? Então, eu estava pensando aqui, e até busquei aqui na questão que ele começa, né? Orar sempre e não desanimar, né? Eu acho que esse não desanimar é algo assim que nós temos que refletir bastante e buscar realmente na prática colocar isso em nossas vidas, né? Porque aí eu vim aqui buscando o conceito, né, de ânimo, né, não desanimar, né? Então, em latim, o lado psicológico do homem, ânimos, sede dos pensamentos, das ideias, da vontade, das emoções e do caráter. E ainda vem mais aqui abaixo. No conceito de ânimos, o lado racional e o lado emocional, aí vem a dualidade, né, do homem, estão ligados e funcionam juntos para tomar decisões, né? Ou seja, aquele conceito que Emmanuel nos traz, né, de que das duas asas que temos que buscar e construindo, né, em tudo que fazemos. Porque o desânimo, ele nos tira desse equilíbrio, né? Então, o entusiasmo, aquilo que fazemos com confiança, sem desanimar, né, nos leva para frente. Então, é muito importante que a gente contenha essa confiança em Deus, né? Nos nossos benfeitores, em toda empreitada que a gente se jogue em termos, né, dessa jornada que nós vivenciamos, na busca de vencermos a nós mesmos, né? É buscar dentro de nós esse ânimo, essa vontade, essa coragem de não cair, né? Assim, não se deixar levar
pelas dificuldades como a viúva. Ela, tudo bem, ele está dizendo não e ela estava lá batendo na porta. Eu acho que nasceu aí aquela coisa que diz que água mole e pedra dura tanto faz do que cura, né? Porque ela insistiu até que ele, às vezes, até mesmo, como é colocado, para se livrar dela. Né? Mas ela conquistou aquilo que era algo, né, do desejo dela, de vencer, realmente ter vamos dizer assim, o juízo ali da situação que ela buscava. Né? Então, e essa dualidade que nós vivemos, né, da questão que ele fala aqui do racional e do emocional, né, dentro de nós mesmos, que muitas vezes nós somos traídos por nossas emoções, né? Aí temos que nos amparar no nosso lado racional, buscando realmente a razão para nosso equilíbrio. E às vezes temos que agir com o coração, né? Então, esse caminho de equilíbrio aí é que eu acho que ela conquistou ali e chegou no alvo dela. Era esse comentário que eu queria fazer. Muito bom. E me lembrou também o quanto é importante, né, a gente ter essas duas asas aí muito bem harmonizadas, para que a gente não caia numa insistência descabida. Porque a persistência aqui para com Deus, ela está relacionada com uma oração constante. E isso não quer dizer que a persistência é para a minha vontade, determinada ali que eu quero naquele momento. Porque se a gente não estiver alinhado com Deus, né, nessas duas perspectivas aí da emoção, da sabedoria e tal, a gente não vai conseguir reconhecer que muitas vezes a minha vontade pode estar equivocada. Né? E aí é que a emotividade não pode tomar conta, mas o lado racional, então, nesse momento, vem para tranquilizar e falar assim: Senhor, você sabe mais que eu. Né? Então, é uma oração que coloca a determinação das coisas na mão dele e confia. E aí, então, o sentimento confia que está fazendo a sua parte e vai seguir ali aguardando o tempo de Deus, porque tem um tempo, né? Quando o juiz, ainda mesmo sendo um juiz iníquo, ele nega, passa um tempo. E aí a gente também pode aprender com isso que tudo tem um tempo na vida. Tem o meu tempo, mas tem o tempo de Deus, que é o tempo das coisas. Né? Então a gente só precisa cuidar para não se perder nessa persistência louca, que às vezes é só vaidade, né? Precisa ter esse alinhamento, realmente, por isso que ele está falando da oração, né? Não é só uma busca por justiça, veja só que interessante isso, porque uma busca por justiça pura e simples, no mundo a gente também vê. E a gente vê pessoas muito insistentes que buscam por justiça a todo custo. E a gente poderia até chamar isso de persistência. Mas é uma busca desprovida de oração. E aí então fica desmedida. Né? Por isso que o importante, o essencial dessa passagem é oração. Oração sempre para não desanimar. Porque aí nesse processo da oração a gente vai ficando mais fortalecido para acolher, inclusive, os desígnios de Deus que às vezes não sejam tão de acordo com aquilo que a gente estava buscando. Né? Eu acho que nós teríamos que parar de adaptar o Evangelho a nós. Né? Nós é que temos que nos adaptar ao Evangelho.
E a gente é tão persistente nisso que tem uma hora que a gente acha que está tudo certo. Eu persisti tanto naquilo, que eu acho que o Evangelho já está igual eu quero, não tem nada disso. Né? Nós é que temos que nos adaptar a todo o ensinamento de Jesus. Exatamente. Bom, acho que a gente pode fazer mais uma leitura e ver se tem algum elemento aqui que a gente consiga trabalhar aqui nesses minutos que faltam, porque a passagem mesmo a gente não trabalhou assim minimamente, né? A gente falou o voo panorâmico. E contava-lhes uma parábola sobre a necessidade de orar sempre e não desanimar. Esse foi o versículo que a gente mais comentou. Dizendo: havia em uma cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Interessante que a cidade não é estabelecida aqui, então não tem nenhuma característica específica desse juiz e dessa viúva, porque muitas vezes o nome da cidade vai trazer uma característica dos personagens, né? Não tem uma cidade específica, mas tem características do juiz, como eu já ressaltei. Não temia Deus nem respeitava homem algum. Então é interessante que essas duas posturas aqui, elas não dão brecha nenhuma para nenhum tipo de apelo da viúva. Ela não podia pedir pelo amor de Deus, porque ele não temia Deus. E ela não podia pedir por minha causa, porque ele também não respeitava nenhuma criatura, né, nenhum ser humano. Havia naquela cidade também uma viúva que vinha a ele dizendo: faze-me justiça contra meu litigante. E essa postura da viúva a gente já falou um pouco, né, sobre essa questão do ser ali mais frágil na sociedade. E tem também uma outra coisa interessante, que é a postura da mulher, né? O Kenneth Bailey também vai ressaltar aqui o quanto aquela sociedade ela tinha uma noção assim de conjunto, assim, de cavalheirismo, que eles falam. E é uma questão que está muito relacionada às mulheres. É claro, a sociedade era uma sociedade patriarcal, ela era pautada ali na figura masculina. O pai, né, ele era o centro da família ali, né, o grande responsável por tudo, os homens. E as mulheres tinham algumas limitações por conta disso, como eu falei, os homens é que eram responsáveis, por exemplo, por resolver essas questões judiciais. As mulheres elas precisavam estar acompanhadas, né, de algum parente homem para fazer uma série de coisas, mas existia também um cavalheirismo nessa sociedade, que era uma certa proteção nesse sentido. E o Kenneth Bailey ele até faz um relato interessante. Ele diz que quando ele viveu no Líbano, se não me engano, tinha um grupo na rua dele de, enfim, pessoas ligadas, eu não me lembro, ao terrorismo, alguma coisa assim, um grupo bastante violento, e as pessoas tinham muito medo, mas que por conta desse cavalheirismo tinha uma senhora que morava ali pelas redondezas e que passava com frequência, parava ali na frente de onde eles ficavam e xingava, assim, né? Falava um monte de impropérios ali para eles e eles não revidavam, porque ela era uma mulher. Então tinha assim esse certo cavalheirismo nesse sentido de tolerar, digamos assim, algumas coisas da postura feminina que os homens não poderiam fazer. E, inclusive, ele
diz que esse é um motivo pelo qual, no momento da crucificação de Jesus, quem o acompanhou foram as mulheres. Porque as mulheres não sofreriam ali nenhum tipo de represália por estarem com ele, justamente por serem mulheres, né? João também está ali, é o único discípulo que acompanha. A gente pode pensar talvez pelo fato de ser jovem, né? Mas a postura das mulheres ali é que ressalta, né, nesse sentido. Então, por isso que a gente vai perceber nessa parábola, mas como que esse juiz aguenta, né, uma mulher insistindo tanto? Talvez seja realmente por isso, por esse contexto social em que eles viviam, de um certo respeito aí, uma tolerância a essa postura feminina. Coisas que os homens, por exemplo, sofreriam represálias, poderiam até ser mortos, né? Em sendo mulheres, elas eram, digamos, acolhidas ali, né? Pelo menos toleradas, digamos assim. Vou só ler o trechinho do Bele que ele fala. Se os homens tivessem aparecido no momento da crucificação, eles poderiam ter sido presos, mas as mulheres estavam seguras. Porque ele está falando desse contexto social aí que viviam. Durante um tempo, ele não queria. Então, a gente já falou a questão do tempo, né? Que ele tem o seu tempo. E por um tempo ele não queria. Depois chegou o tempo que ele quis. Talvez o tempo dele também não estivesse alinhado ao tempo divino, né? Mas, depois disso, ele disse assim mesmo. E aí a gente começa a ver uma certa consciência nascer, né? Ele vai conversar consigo mesmo. Apesar de não temer a Deus e nem respeitar homem algum, por me dar trabalho a essa viúva, farei justiça a ela, para que não venha por fim a me importunar. Então, tem uma conversa com si mesmo, tem uma tentativa de auto-justificar-se. Eu vou fazer, mas é só para não ser mais importunado. E ainda que seja por isso, cumpriu com o dever. Ainda que não com o ímpeto assim, muito alinhado ao bem, digamos, cumpriu com seu dever. Talvez um pouco mais tarde do que deveria, mas cumpre também. Mostrando que é isso, né? Por mais endurecidos também que nós sejamos, chega o tempo que a gente cansa. Que aquela casca que a gente cria de resistência, ela se desfaz. A gente lembra, por exemplo, do Gregório, na libertação, né? Da mãe dizendo, eu tenho percebido que ele está ficando um pouquinho cansado disso tudo. Né? Disse o Senhor, ouvi o que diz o juiz da injustiça. Então aqui Jesus está fazendo aqui o contraponto do juiz humano, que ele chama de juiz da injustiça. Veja só, parece um paradoxo, né? Porque ele era juiz no mundo, tinha ali esse poder, mas era um homem injusto. Um juiz da injustiça. Mas apesar do paradoxo, ouvi ele. Até ele vai cumprir com seu dever. E aí, então, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que bradam dia e noite, sendo longânime para com eles? Então, a justiça humana versus a justiça divina. Então, Deus é um Pai amoroso e misericordioso, não estará atento ao brado dos seus filhos, às orações daqueles que estão constantes ali na oração, perseverantes dia e noite, né? E não será longânime para com eles, bondoso, né? Justo.
E assim também a gente pode pensar que mesmo nas nossas orações constantes, talvez a gente ainda esteja muito equivocado no caminho. Mas Deus é misericordioso e bondoso apesar das nossas dificuldades. Apesar da gente ainda não ser justo, Deus também vai olhar por nós, né? Porque Ele não trabalha só por justos, muito pelo contrário, por todos os seus filhos, né? Eu vos digo que lhes fará justiça com rapidez. E aqui também tem uma questão de tempo. A gente fala rapidez, né? Rapidez no tempo de Deus. O tempo necessário. Todavia, quando vier o Filho do Homem, encontrará a fé sobre a terra? Que eu acho que é o ponto essencial para a gente finalizar essa parábola. A parábola ela está como que num sanduíche, aqui dentro de dois versículos. O primeiro que é uma abertura, que dá o panorama geral e já mostra qual é a temática da passagem, e um final que é uma conclusão aqui. Talvez não esteja diretamente relacionado ali, mas é um fecho. Quando vier o Filho do Homem, encontrará fé sobre a terra? Por que ele está falando de fé aqui nesse momento? É claro que tem alguma relação aqui com essa perseverança, né? Com a oração constante, que não desanima, porque confia. Então a gente pode pensar sem a fé, nesse sentido de crença mesmo, né? De confiança em Deus. A fé como esse ponto também necessário para a gente seguir confiante, né, em Deus. A gente precisa de fé. Mas eu gosto também de pensar aqui no Filho do Homem. Lembra, vou retomar mais uma vez a passagem anterior, quando ele dizia que o Filho do Homem seria necessário que ele padecesse muitas coisas ainda. E aqui ele fecha, mas quando vier o Filho do Homem encontrará fé sobre a terra? Quem é o Filho do Homem? A gente pode interpretar assim como Jesus, né? Muitas vezes ele é colocado assim nos evangelhos como Filho do Homem, mas Filho do Homem é também nós mesmos amanhã. Nós somos os seres humanos. Quem é o nosso filho? Único, né? Não estou falando daqueles que a gente gera no corpo, mas o nosso filho, filho do homem, é aquela nova geração, o homem novo que Paulo fala, né? Eis que, enfim, mudando de versículo, mas ele contrapõe o homem velho, que é quem nós éramos ontem, que vai sendo substituído aí por esse homem novo, que é o homem mais harmonizado com a lei divina, o homem mais harmonizado com os ensinamentos de Jesus. Quando esse Filho do Homem vier, ele encontrará fé sobre a terra. Pensando no sentido exterior, talvez ele não veja nas outras pessoas essa postura de fidelidade. Então, talvez aí esteja, lembra do desafio do discípulo que a gente falava no início? Talvez aí estejam as dificuldades do testemunho que aquele que já está na volta de Jerusalém, na descida, vai passear no mundo. E aí por isso vai ser ainda mais desafiado. E aí por isso vai precisar consolidar ainda mais a fé dentro de si mesmo. Então, enfim, uma série de perspectivas aí. Acho que eu fiz uma grande salada para a gente falar de uma passagem que é rica e que é grandiosa para a gente falar num dia, né? Sem focar muito nos pequenos pontos, mas dando esse panorama mais geral aí. Espero que tenha
tenha dado para compreender os vários links aí que eu trouxe, né? Fazendo uma amarração de várias pontas soltas do contexto todo, mas que se a gente perceber, a gente consegue amarrar numa grandiosa teia aí para harmonizar tudo isso. São várias perspectivas e todas elas trazem grandes reflexões para a gente. Se alguém tiver mais alguma questão, alguma coisa aí. Foi uma salada maravilhosa, viu, Flávia? Foi uma salada muito bem temperada, digamos assim, por você. Foi muito legal. Eu estou pensando aqui, não é nem salada, Flávia, é um jantar completo. Agora a gente só tem que ficar absorvendo todos esses apontamentos aí que você fez, maravilha. Mas o bonito do estudo do Evangelho é você conseguir fazer esses links todos, né? Linkar as passagens, a estrutura, até as outras obras, né, subsidiárias que a gente tem. Essa é a beleza realmente do Evangelho, né? Do estudo do Evangelho, né? Alguém quer fazer alguma pergunta, pessoal, aí entre vocês? Alguma colocação? Desculpem, eu falo demais, mas eu preciso falar, eu acho que foi tão importante essa palestra, sabe? Para mim ficaram dois pontos fundamentais que eu, pelo menos, nunca tive esse alcance para entender. E o que cria mais responsabilidade para nós. É justamente essa subida, como você falou, no aprendizado, depois a volta através do trabalho. Olha o compromisso do cristão trazendo Jesus, né, o Evangelho revivido. Eu acho que isso aí é um ponto fundamental para entendimento e para dar força para o trabalho, que é o que faz o NEP, né, sobretudo. E o outro ponto é esse, como você disse, o Filho do Homem, podendo ser nós mesmos lá no futuro. E a nível consciencial, você pode se enquadrar nisso, pensando no que você era lá atrás. Nós não éramos, continuamos sendo muito pequenininhos, mas o que nós temos conquistado é sempre esse, como se fala no Evangelho, ser perfeito. Mas como você é perfeito? Cada um com a nível da sua consciência, ele consegue. A pureza, se isso não fosse possível realmente a nível consciencial, não estaria escrito no Evangelho. Como é que eu vou ser puro como Jesus? Como é que eu vou ser perfeito como Jesus? Não é por aí. Mas cada um de nós temos esse potencial pela própria essência divina, e como você colocou, se nós nos enxergarmos dessa forma, cresce a responsabilidade, o compromisso, o dever do cristão para o trabalho, né? É isso mesmo, é isso que estamos sendo convocados. E eu escolhi essa passagem assim, sem muito pensar no que ela trazia, né? Assim, foi mais um feeling mesmo, mas depois fiquei pensando exatamente nisso, assim, né? O como ela é atual, tem a ver muito com os momentos que a gente vive, e é um chamado mesmo para todos nós, né? A gente está aqui se esforçando no estudo do Evangelho, então a gente está sendo realmente convocado aí a essa descida já, né? É claro, a gente continua subindo, mas o pouco que a gente já avançou, a gente também é convocado sempre na volta, né? Na volta para casa. Fazer aí uma. Como a gente acabou de trabalhar aqui a passagem que fala dos ceifeiros, né, dos trabalhadores, que nós estamos vendo lá também em São Carlos, né? Então, essa descida é a convocação dos ceifeiros, né, dos trabalhadores, para auxiliar a colheita na seara do Senhor, né? É isso? Estamos aí e que saibamos trabalhar, né? Porque Jesus conta conosco. Nós somos os instrumentos aqui no mundo, né? Isso é fundamental. É claro, para a nossa própria transformação, mas também para contribuir com todos.
É aquela história, né? O Criador atua na criatura através da criatura, não é isso? Então, ele conta conosco cada momento. E aí, pessoal, mais alguma pergunta? Sem perguntas? Podemos encerrar? Estamos aí no horário mesmo para encerrar. Quem gostaria de fazer a prece para a gente terminar? É sempre uma briga, né, Flavinha? Quem vai fazer a prece? Sempre uma briga. A gente sempre acaba convocando um voluntário. Por favor, Raimundo, o seu som tá assim baixinho. Será que você pode fazer alguma coisinha aí? Está muito baixo o som, né? Tá bastante baixo. Se puder melhorar, tudo bem. Senão, nós estamos te ouvindo. Apesar de baixinho, a gente está ouvindo. Melhorou agora? Ainda Se não. você tirar o fone, talvez resolva. Eu acredito que sim também. E agora? Você te escuta. Vê outra pessoa melhor. Vê outra pessoa melhor? Nossa. Vamos aumentar o som do nosso alto-falante aqui, do notebook, né? Pode fazer, Neto. A gente está te ouvindo. Vê outra pessoa, viu, Val? Pode fazer, Neto. A gente está te ouvindo. Dá para ouvir? Tá. Então vamos agradecer ao nosso mestre querido por esse momento de luz, horas de vida, pelo aprendizado conosco, pela disponibilidade da classe de ser conosco, transmitindo de modo muito criterioso a mensagem dessa noite. Nós temos apenas gratidão por esse momento. Gratidão deve ser uma palavra que jamais deve faltar no nosso cotidiano. Porque senão, se não for por meio da gratidão, como nós vamos expressar tudo que recebemos por Cristo? Como nós vamos expressar a saúde que nós temos? Como nós vamos expressar a capacidade de desenvolver o nosso intelecto, o nosso moral? Como nós podemos expressar a alegria do convívio com amigos, mesmo distantes fisicamente? Como expressar a vida, se não por meio da gratidão? Por isso, Senhor, mais uma vez, nosso muito obrigado pelo aprendizado, pelo encontro, pelo nosso encontro semanal, que ele possa se tornar ainda mais contínuo, Deus, que nós possamos ter longevidade nesse encontro, às terças-feiras, nem qualquer outro que possa servir como instrumento de aprendizado que é a tua paz, a tua luz, permaneça em nossos corações, nós tenhamos um momento de recuperação, de repouso por ti, mas que se for da tua vontade, Senhor, conta conosco.